Então vamos lá conversar mais um pouquinho sobre A Hora da Estrela. Vocês têm aqui com a figuração, meus cachorros estão aqui do lado, então pode ser que de vez em quando eu vou ter que dar uns becos aqui. Tem trânsito acontecendo aqui do lado, então vocês já são de casa, vocês já sabem. Bem, no primeiro vídeo eu falei pra vocês um pouquinho sobre a nossa dedicatória aqui, né? Que a dedicatória é como se ela fosse um capítulo zero. Na verdade, ela é o prefácio do livro, né? Mas é como se ela fosse um capítulo zero, porque ela faz parte, ela é muito importante pra gente entender algumas coisas que vão acontecer aqui dentro. Primeiro, por exemplo, a presença de um autor. Então, o livro ele vai ser contado não pela Clarice Lispector, mas por um autor homem, e eu expliquei para vocês que a presença, a escolha desse autor homem é pelo fato de que na época, né, da Clarice, lá na época do modernismo, apesar do nome modernismo, ainda existiam algumas convenções, e uma delas era o fato de que determinados assuntos e determinados estilos da literatura acreditava-se que era melhor que os homens escrevessem. Então, a Clarice falou, bem, vocês acham que para romance são os homens que devem escrever romance? Pois, muito que bem, colocarei aqui um homem, então chamado Rodrigo S.M., para escrever esse livro. Só que ela, ao mesmo tempo, ela deixa claro, logo abaixo ao título, né, da dedicatória do autor, na verdade, Clarice Lispector, que ela é a pessoa que está escrevendo aquele livro. Então, isso aqui já é muito importante, porque eu vou falar, inclusive, agora. Nós temos uma coisa na literatura que se chama eixo temático. Então, o eixo temático, a definição de eixo temático é os temas ou o tema, o assunto principal que é abordado. Geralmente, o assunto, esse eixo temático, ele trata de assuntos universais, que é aquilo que faz o livro ele ser atemporal. Então, você pode pegar aquela obra, independente de quando você for ler ela, ela vai ser atemporal, ela vai poder ser lida, ela vai poder ser discutida, refletida. Então, aquilo ali é o eixo temático. Então, você pode ter um ou você pode ter mais de um. À primeira vista, você pode olhar para A Hora da Estrela e achar que o eixo temático seria pobreza, miséria, solidão. É como eu falei, aquela coisa bem clássica do retirante que vem lá do Nordeste, vai para São Paulo ou vai para uma cidade grande procurando uma vida melhor, as dificuldades que essas pessoas passam. Então, isso seria parte desse eixo temático. Mas aqui, a autora ela quis fazer uma coisa um pouco diferente. Não é que isso não faça parte do eixo temático, mas o eixo temático em que isso daí está incluso se chama Macabeia. Então, a Macabeia é um eixo temático que está presente aqui nessa obra. Quais são os outros? E isso aqui que eu estou falando para vocês é a minha forma de enxergar essa obra. Foi tirado de alguma análise científica, literária disso aqui? Não, é a minha forma de entender e de explicar para vocês, para facilitar a leitura de vocês. Então, é assim. Então, Macabeia é o primeiro eixo temático. E dentro do eixo Macabeia, a gente tem pobreza, a pessoa que sai de uma cidade e vai para outra buscando uma vida melhor, a questão da solidão, a questão da felicidade, o que traz felicidade, o que não traz felicidade. Então, isso é o que está incluso dentro do eixo temático Macabeia. Nós também temos o eixo temático Rodrigo S.M., que na verdade é a questão da metalinguagem, que eu cheguei a falar e mandar posts para vocês falando sobre a metalinguagem, que é quando o autor ele usa da conversa dele com o leitor para falar sobre o próprio ato de escrever. Então, esse eixo temático é um dos que deixa a obra mais cansativa, mais enfadonha. É o que a gente fica lendo e a gente fala assim, ai, mas não vai contar logo a história? Mas já está contando. Por isso que é tão importante este vídeo que eu estou fazendo hoje. Porque se a gente não entende que a obra é dividida nesses eixos e cada eixo é um tema a ser discutido, a gente vai achar que isso aqui é enrolação e não é enrolação, faz parte da obra. Então, primeiro é a Macabeia, o segundo é o ato de escrever. Então, o Rodrigo, o personagem do Rodrigo, ele está ali para ele falar sobre as dificuldades do ato de escrever. E aí eu noto aqui uma ironia, né? Porque uma ironia e uma alfinetada, uma bela de uma alfinetada que a Clarice quis dar. Porque, bem, então quer dizer que só os homens estão aptos a escrever romance. Vocês querem um homem? Vou colocar um homem aqui, então. Apresento-lhes Rodrigo S.M. Então é o homem que é bom para escrever romance, né? Só que daí ela coloca um homem que, desde o princípio, vai falar pra gente que ele está com dificuldades tremendas para começar a escrever o livro. Ele não sabe por onde começar. Primeira página já é ele falando que ele está com dificuldades. Por exemplo, ele fala aqui na primeira página,
que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. E aí, para ele, é um sofrimento. Ele é muito trabalho, está sendo para ele muito trabalhoso escrever e responder essas perguntas aqui sobre a Macabeia de uma forma simples. Então, para ele, está sendo muito trabalhoso fazer isso aqui. Bem, ó, mamãe está trabalhando. Essa daqui é que dá mais trabalho. E aí, ela quis ironizar isso. E por isso que era importante a gente ter que falar da dedicatória. Porque quem é que vai ajudar ele a escrever, então? É o nosso terceiro eixo temático. Que é quem? A Clarice Lispector. Porque lá na dedicatória ela falou, dedicatória do autor. Na verdade, Clarice Lispector. Então, aquelas palavras bonitas que saíram com tanta naturalidade, com tanta facilidade, não poderia ter saído da boca de Rodrigo S.N. Saiu com aquela facilidade de pensamento de Clarice Lispector. Então, para esse livro existir, Rodrigo precisava, a todo momento, da Clarice ali por trás dele, como se assoprando as palavras para ele. Então, ele está ali como um marionete. Mas, na verdade, ela é o terceiro eixo temático. E aí, como é que a gente faz para perceber essa troca de eixos? Bem, o eixo da Macabeia ele é muito fácil de perceber. É quando a própria Macabeia estiver falando, é quando a gente vê que ele está falando sobre ela, sobre a vida dela, sobre a miséria dela. Então, essa é a Macabeia. Quando a gente vê ele falando sobre o ato de escrever, também é muito evidente. É muito evidente. Porque é aquele sofrimento, é chato. É a parte chata do livro. Ai, que dificuldade a minha. Ai, eu não tô sabendo escrever. Ai, eu não consigo encontrar palavras. Aí ele fala assim: só não inicio pelo fim que justificaria o começo, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Aí ele vai lá, ai, nem que seja de pouca arte, eu tenho que escrever isso aqui. Aí ele volta lá na outra página. Tenho então que falar simples para captar a sua delicadeza e vada existência. É literalmente falar sobre escrever. Agora, como é que a gente percebe a voz da Clarice aqui? A voz da Clarice é quando a gente vê ela filosofando. E aí, quando eu falo filosofar, gente, filosofar aqui é eu, Carol, falando. É nesse sentido de ficar refletindo sobre a vida e falando de forma profunda, sabe? Filosofando mesmo. Viu que começou a filosofar sobre o negócio? Clarice. Então é isso. Chorou demais para escrever? Rodrigo. Começou a filosofar, viu que começou a andar? Clarice. Começou a apresentar os fatos da vida? Macabeia. E esses são os eixos. Agora, esses são os 3 eixos presentes aqui. Só que temos esses 3 eixos que são 3 vozes, então. A gente vê a Macabeia falando, nós vemos o Rodrigo falando com a própria voz, porque ele é um narrador onisciente, que ele vê ali tudo acontecendo, e é por isso que ele consegue narrar. Nós sabemos da existência da voz da Clarice, porque ela fala que ela está falando em nome do Rodrigo. Só que nós temos aqui uma quarta voz, que é a voz da Clarice, não personagem, não eixo temático. É a voz da Clarice Lispector. A Clarice Lispector que idealizou a coisa toda, que é a mãe disso aqui tudo. Então, ela é a pessoa que consegue caminhar por entre esses 3 eixos temáticos, andar por entre eles, ir e voltar, costurar entre eles os pensamentos e transformar isso aqui num livro. E aí, como é que a gente chama essa ferramenta literária, essa ferramenta de construção que faz ir e voltar entre um eixo e outro? Porque num livro normalzinho, nós temos inclusive capítulos. Por exemplo, no livro Game of Thrones, e eu não li ele todo, não li, li assim, pouca coisa. Mas ele era dividido por capítulos e cada capítulo era um personagem com nome, título. Jon Snow. Aí depois ia lá pro outro capítulo, outro nome de outro personagem. Então você sabia claramente com quem que você estava lidando ali. Você sabia a voz de quem que você estava ouvindo falar. Era aquela pessoa narrando aqui. Às vezes você não sabe quem, tipo assim, quem que tá falando. Ou são várias pessoas dialogando ao mesmo tempo. Você não sabe se é a pessoa falando ou se é a pessoa pensando. Como que se chama isso aqui? Isso aqui se chama fluxo de pensamento. E não é uma coisa literária, é uma coisa que existe no nosso dia a dia. É como se a gente estivesse conversando numa roda de conversa presencialmente com alguém, mas ao mesmo tempo a gente estivesse pensando na nossa cabeça.
e alguém de fora conseguisse ver tanto o que nós estamos falando quanto o que nós estamos pensando. E essa pessoa é responsável por organizar e ela consegue transitar entre a nossa fala e o nosso pensamento. Só que ela consegue fazer isso não só entre eu, Carol, mas entre todos os personagens que estão ali conversando. Isso é fluxo de pensamento. Então, ó, isso que é o fluxo de pensamento. É esse vai e volta que acontece dentro da história. E isso só é possível pelo fato. Aliás, não é que só é possível, mas eu achei que foi uma boa sacada da Clarice escolher não colocar capítulos. Porque, como ela trabalhou com muitos. Aliás, é um único fluxo, né? Mas com uma ida e vinda muito rápida e muito constante, e entre três coisas muito fortes, três eixos muito fortes, alarme. É o amor da minha vida quando um alarme toca e não para de tocar. Fica aí, vocês vão ouvir até ele terminar. E aí, foi uma boa sacada ela não ter separado o livro em capítulos, porque parece que o capítulo, ele quebra esse fluxo do pensamento, porque o capítulo ele foi feito para encerrar um pensamento, para ele se encerrar um assunto. E aqui a gente não vê o término de um assunto, porque o assunto está ali em constante conversa com outro assunto, com o assunto da outro personagem, com o assunto do pensamento que dialoga com a fala real. Então, é isso que a gente precisa perceber. E no começo parece difícil perceber, mas, inclusive no meu livro, eu fiz assim, ó, uma esqueminha. Até tá faltando uma cor aqui ainda, porque como eu já tinha lido esse livro no começo, quando eu li ele pela primeira vez, eu fiz as marcações dele todas em azul. Então, ficou tudo grifado em azul. Aí agora eu lerdei e resolvi colocar aqui o narrador como azul também. Então confundiu as minhas marcações em azul com as marcações que eu já tinha feito em primeiro. Então bagunçou tudo. Mas qual que é a ideia? Eu fiz essa experiência, ó. Eu coloquei aqui em verde cores para Macabeia. Marquei em rosa para eu conseguir localizar parte sobre a história dela, né? Dados sobre ela. Em roxo, eu coloquei sobre o ato de escrever, ou seja, em roxo é sobre o Rodrigo. E uma outra cor aqui seria uma cor para a Clarice Lispector. Então, até você conseguir fazer isso de forma automática, só lendo você conseguir entender quem é que está falando, você pode ir lendo e grifando. Então, por exemplo, aqui, ó, não vai aparecer muito bem, porque a câmera, né, a minha iluminação aqui não tá muito boa. Mas, por exemplo, aqui, ó, tá roxo. Porque aqui é o Rodrigo SM falando sobre o ato de escrever. Aí depois, aqui, roxo de novo. Aqui em rosa tá os fatos sobre a Macabeia. E é por isso que eu falo, ó, o bom de você colocar aqui do lado títulos é porque ele também te ajuda, ó. Aqui começa a história da Macabeia. Aí aqui embaixo eu já coloquei o verde, que é o outro eixo temático, que é de fato a Macabeia. Então, olha, como que troca rápido. Tá, o autor falando, né? O Rodrigo falando, aí quando vê, já entra a voz, tipo, falando da Macabeia. Olha como que é a troca. Macabeia, Rodrigo. Macabeia, Rodrigo. Então é isso, gente. E aí eu tenho um livro aqui que é um livro de filosofia para a escola, só que ele vai fazer uma análise filosófica do livro A Hora da Estrela. E aí tem uma frasezinha aqui que vai muito ao encontro daquilo que a gente conversou aqui agora, que é assim: A Hora da Estrela é um esconde-esconde da autora consigo mesma. Então é isso aqui que quer dizer esses eixos temáticos e esse fluxo de pensamento. É um esconde-esconde da autora dentro da história. Então é um esconde, por isso que a gente se sente perdido às vezes, porque nós estamos escutando quatro vozes escondidas dentro da mesma história.